Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje de uma prova pertencente à banca do BGP e eu vou ler o texto e vamos trabalhar as questões corrigindo-as, beleza? Introdução. Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 6. Arte de revelar sem matar a graça. Após exibir o último episódio da meia temporada de The Walking Dead, seriado de zumbis de maior audiência dos Estados Unidos, o canal de TV AMC divulgou inadvertidamente em sua página no Facebook a morte violenta de um de seus principais personagens. Devido à diferença do fuso horário entre as costas lestes e oeste do continente norte-americano, milhares de fãs do seriado que ainda não haviam assistido ao episódio ficaram furiosos ao descobrir com antecedência o final bombástico. A frustração dos espectadores que seguiam a série foi tão grande e tantas as reclamações que o canal se viu obrigado a deletar a postagem e publicar um pedido de desculpas. Ouvimos a reação de vocês ao post da noite passada e pedimos desculpas. Sem nenhuma intenção negativa, nos precipitamos e soltamos o spoiler. Por favor, saiba que estamos trabalhando para garantir que no futuro possíveis spoilers nas redes sociais da AMC sejam exterminados, antes que possam infectar a transmissão na costa oeste dos Estados Unidos. Essa falta de timing da AMC ao divulgar prematuramente informações sobre um dos seus programas mais vistos está longe de ser um caso isolado. Os chamados spoilers têm se mostrado verdadeiros estraga-prazeres para uma parcela de público consumidor de narrativas. O termo vem do verbo to spoil, estragar, ocorrendo principalmente no ambiente virtual, onde as informações circulam com maior velocidade. Em alguns casos mais extremos, spoilers também têm sido fonte de prejuízo para estúdios, interferindo na audiência de programas e melando a surpresa de projetos confidenciais. Há quem diga que conhecer de antemão os rumos de uma história não interfere em nada nas experiências de desfrutá-la, seja como for, com a abundância e a concomitância de tramas serializadas e narrativas em geral. Criou-se um ambiente propício ao surgimento de uma etiqueta para poupar o público de informações não solicitadas, com avisos de spoilers tão restritos na abertura dos textos, quanto cercas de arame farpado com placas de não ultrapasse. Contudo, em se tratando de redes sociais, ficar imune a revelações inconvenientes pode ser uma tarefa quase impossível, tão arriscada como passear por um campo minado. Para se manter desinformado, só não há dois modos: filtrar as redes sociais com aplicativos que bloqueiem referências a assuntos específicos ou basicamente manter-se offline, e ainda assim desde proibir os amigos de comentar sobre, recomenda o crítico Fernando Oliveira, autor do blog Mundo da TV. Questão 1. A partir da leitura desse texto, é correto afirmar que, letra A, os fãs da série The Walking Dead, moradores da costa leste dos Estados Unidos, ficaram prejudicados com o spoiler do seu último episódio. Letra B, os espectadores que souberam da morte de um dos personagens da série The Walking Dead processaram o canal de TV AMC. Letra C, as redes sociais são responsáveis pelo descuido da emissora AMC em divulgar prematuramente o final da série The Walking Dead. Letra D, a exibição antecipada do último episódio da meia temporada The Walking Dead evidenciou diferentes reações dos espectadores. A partir da leitura desse texto, é correto afirmar que. O que foi correto afirmar a partir da leitura? Não foi no início, não foi no meio do texto, foi da leitura do texto. Então, seria a letra D a correta. Então, vocês irão marcar a letra D. Por que a letra D? Porque estamos analisando o texto como um todo.
Então, o que é correto afirmar? Que a exibição antecipada do último episódio da meia temporada de The Walking Dead evidenciou diferentes reações dos espectadores. Tivemos aí pontos de vista diferentes. Pessoas que acharam péssima essa atitude, como tem pessoas que acharam até interessante saber prematuramente sobre o que iria acontecer no episódio. Vamos para a questão 2. Questão 2. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é correto afirmar que: letra A. O acento indicador de crase em devido à diferença de fuso horário é facultativo. As aspas usadas no termo estraga prazeres destacam uma citação direta. A palavra spoiler categoriza-se como estrangeirismo e pode ser grafada em itálico. O hífen na palavra norte-americano é indevido, conforme o novo acordo ortográfico. Então, o que é correto? Primeiro, vamos falar o que não é correto, né? Primeiro, o hífen na palavra norte-americano é devido, né? Nós temos aí norte, termina com a vogal E, e americano se inicia com A, são vogais diferentes. Então, temos que colocar o hífen, né? Então, voltando lá também na letra A, o acento indicador de crase em devido à diferença. Esse A aí não pede crase, né? Mas está falando que é facultativo. Nesse caso, ele não pede a crase. Porque o que é a crase? A crase é a fusão da preposição, o a, mais o artigo. Então, nesse caso aí não se pede crase. Letra B. As aspas usadas no termo estraga prazeres. Então, estraga prazeres destacam uma citação direta. Então, foi uma citação direta do autor em relação ao texto. E vamos para a letra C. A palavra spoiler categoriza-se como estrangeirismo. Não necessariamente, né? Ela pode ser grafada em itálico? Pode ser, mas não necessariamente estrangeirismo, porque nós sabemos que essa palavra ela já se aportuguesou há muito tempo. Tem palavras similares a ela que pode ser substituído, né? Como poderiam falar também, o spoiler seria um estraga prazeres, né? Se falássemos uma palavra sinônima. Então, qual que seria a mais correta aí? A mais correta é a letra B. Vamos para a questão 3. Questão 3. Observe o emprego dos travessões no trechos destacados a seguir cenário alternativo em que esse recurso foi utilizado corretamente para separar um oposto. O aposto, gente, ele é uma explicação. Ele funciona como uma explicação ou ele especifica um termo, né? Então, ele destaca aquele termo. Então, vamos ver aonde acontece isso, né? Foi sublinhado, né, as palavrinhas aí na letra A, seriado de zumbis de maior audiência dos Estados Unidos. Na letra B, ocorrido principalmente no ambiente virtual. Na letra C, e a concomitância. E na letra D, recomendo o crítico Fernando Oliveira. Então, nós temos aqui qual que seria o oposto. O oposto ele fica separado entre ou duas vírgulas, nesse caso estamos separando aí com travessão. Então, qual seria? A letra A, né, gente? Porque é uma explicação. Então, qual que é esse episódio? Qual que está se referindo a quem? Esse The Walking Dead. Qual episódio? É o seriado Zumbis de maior audiência dos Estados Unidos. Então, o aposto aí é uma explicação nesse sentido, né? Questão 4. É correto afirmar que o autor emprega o vocábulo da língua informal e conotativa no trecho? O que é linguagem formal e informal? A linguagem formal é a linguagem padrão. A informal, a linguagem formal, também chamada de denotação. E a linguagem informal, também chamada de conotação ou conotativa, né? Então, vamos aí as letras aí. Letra A. Nós temos aí, a frustração dos espectadores que seguiam a série foi tão grande que o canal se viu obrigado a deletar a postagem e publicar um pedido de desculpas. Letra B.
Em alguns casos mais extremos, spoilers também têm sido fonte de prejuízo para estúdios, interferindo na audiência de programas e melando a surpresa de projetos confidenciais. Letra C. Há quem diga que conhecer de antemão os rumos de uma história não interfere em nada na experiência de desfrutá-la. Letra D. Criou-se um ambiente propício ao surgimento de uma etiqueta para poupar o público de informações não solicitadas. Nesse caso aqui, nós temos uma palavra aí que, quando você lê, você logo de cara assusta, né? A letra B, melando, né? E o que seria melando nesse sentido, né? Seria sujando. Então, se a gente pesquisar no dicionário, melando tem vários significados. Melar, adoçar, no sentido de sujar também. Então, esse melando aí está no sentido conotativo, no sentido, foi trabalhado em a linguagem informal. Então, questão 5. Na questão 5, nós temos aí a finale alternativa em que a palavra em destaque pode ser substituída corretamente pelo termo entre parênteses, sem alterar o sentido do enunciado. Se você for olhar no dicionário, inadvertidamente, né, e refletidamente, são palavras que têm praticamente o mesmo significado, né? Então, se você pegar no dicionário, você vai ver que são palavras que têm praticamente o mesmo significado, no sentido inadvertidamente e irrefletidamente, a palavrinha até grande, né? Praticamente são palavras sinônimas, mesmos significados. Já aí da palavra abatemos, ela foge um pouco de precipitamos, né? E interfere, que é intenta, também foge um pouco. E propício também, antagônico, foge um pouco do significado. Então, seria a letra A. A que é correta. Vamos aí na questão 6. Leio o trecho do texto a seguir. Contudo, em se tratando de redes sociais, ficar imune a revelações inconvenientes pode ser uma tarefa quase impossível, tão arriscada como passear por um campo minado. É correto afirmar que, sem alterar o sentido desse enunciado, o conector, contudo, pode ser substituído por. Então, vamos pensar nas conjunções, né? Aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas. Então, nós temos algumas aí para a gente pensar. Adversativa, então, é mais, porém, todavia, entretanto, né? Então, que indica oposição. Agora, se a gente fosse analisar, poderíamos colocar portanto? Não, que portanto ela entra na explicativa. E contudo é uma conjunção adversativa. Então, temos que colocar uma conjunção similar, não uma explicativa, mas também que seja adversativa. Logo também não é. Então, logo tem outra função. Então, logo não entra aí. Então, vamos pensar, se logo não é, portanto não é, então será que apesar disso, em se tratando de redes sociais, ficar imune a revelações inconvenientes pode ser uma tarefa quase impossível, tão arriscada como passear por um campo minado. Ou pode ser em vista disso, em se tratando de redes sociais, ficar imune a revelações inconvenientes pode ser uma tarefa, né? Então, nesse caso aí, seria a letra B, apesar disso, né? Funciona tem a mesma função desse conectivo com tudo, né? Questão 7. Em relação à tipologia, o que é tipologia? Tipologia são as características de um texto, né? Então, gênero textual é a estrutura do texto. Tipologia textual são as características que o texto apresenta. É correto afirmar que o texto narrativo, quais são as características desse texto? Então, todo texto narrativo ele tem personagem, ele tem um enredo, ele tem uma trama, né? Ele tem uma sequência temporal, então indica um tempo, ações e tudo mais. Então, vamos ver quais
Qual questão aí que condiz com essa estrutura? Conta com a presença de instrução? Não. Aí é um texto instrucional. Então, não. Destacam-se pela ocorrência de sequência em que o locutor apresenta comentários e termos de natureza avaliativa opinativa? Não. Não, aqui não condiz. Estrutura-se por meio de sequências indicativas de eventos e ações? Sim, um texto narrativo, se não tiver ação, né? Como que um texto narrativo, o enredo será bem trabalhado se não tiver ações, né? Com unidade temática e transformação de predicado. Então vamos ver a letra D. Trazem verbos estáticos no presente ou no pretérito perfeito, além de elementos que indicam caracterização de objetos, verbos estáticos? Não, né? Então os verbos indicam movimento. Então é a letra C. Então vamos para 8 aí. Leia o texto a seguir. Doutor, não levanta a cabeça, não rio sozinho, não converse com as pessoas, falam comigo, eu não dou atenção. O que eu tenho, doutor? Um iPhone. Então, nós, de acordo com a nossa realidade, né? Com base na linguagem verbal, né? Verbal é o que está no balão e o não verbal é o desenho, né? Desse texto. Considerando as falas das duas personagens e o papel desempenhado por elas no contexto, assinar a alternativa incorreta. Aí seria a incorreta, né? Então, nós temos aí a incorreta. Em face da resposta inusitada, o texto tem viés humorístico e promove reflexão acerca do uso exagerado da tecnologia, o qual tem conduzido o usuário ao isolamento. Sim, né? Então, essa é correta. Em situações como apresentada nesse texto, o gênero textual mais comum é o aconselhamento de um profissional por se tratar de uma conversa entre terapeuta e paciente. Vamos ver a letra C. O diagnóstico apresentado pelo terapeuta pode ser entendido como que o paciente tem um aparelho celular que, em princípio, é a causa que o desconecta da realidade. Os sintomas descritos pelo paciente não são compreendidos pelo terapeuta, que ao invés de apresentar uma solução, demonstra estar interessado em ler mensagens no seu celular. Então, qual que é incorreta? A primeira está certa, né? Porque fala do isolamento. A segunda, vamos ler. Em situações como apresentada nesse texto, o gênero textual mais comum é o aconselhamento de um profissional. O gênero é o aconselhamento de um profissional? Então, não é isso. O gênero textual não é um aconselhamento de um profissional. O gênero é a estrutura do texto, né? Então, a forma como o texto foi escrito. Agora, letra C. O diagnóstico apresentado pelo terapeuta pode ser entendido como o paciente tem um aparelho celular que, em princípio, é a causa que desconecta da realidade. Ok. Os sintomas descritos pelo paciente não são compreendidos pelo terapeuta. Ao invés de apresentar uma solução, demonstra estar interessado em ler mensagens no celular. Ele está fazendo a mesma coisa, né? Ele está fazendo a mesma coisa que o paciente. Então, seria ali a letra B. Porque um gênero textual mais comum não é o aconselhamento. Não existe esse tipo de gênero, né? Então, vamos aí para 9. Existem na língua portuguesa palavras parônimas que têm a grafia ou som parecido, né? Então, nós temos aí a grafia, que é a escrita, e o som, que é o fonema, né? Assinar a alternativa em que a palavra parônimas, as palavras parônimas, correspondem corretamente ao significado apresentado. Então, nós temos aqui acético, relativa ao vinagre, asséptico, sem germes, senso, raciocínio, senso, contagem, deferimento, adiamento, diferimento, aprovação, sessão, reunião e sessão, divisão. Então, nós temos aí, qual que é o correto? Ascético. Então, ascético, aquele que é relativo a vinagre ou que tem uma crença que é ascético ou não acredita, né? Ele é ascético. Asséptico,
relativa a germes, né? O senso, raciocínio, tem um senso, né? Um senso definido, né? É senso, seria uma contagem, um recenseamento. Deferimento é adiamento ou algo que foi aceito. Diferimento, aprovação. Então, qual que é o correto aí? A gente poderia pensar. É a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Então, vamos pensar um pouquinho. Qual que é o certo? Hein? A letra B, né? Para a questão 10. A 10 aí. Fazem 2 anos. Haviam, deve haver, morreu, né? Então, corretamente, fazem 2 anos que a Covid se espalhou pelo mundo. Fazem. Será que pode flexionar? Haviam, que é um verbo pessoal, pode flexionar ou ele fica no singular? Vamos lembrar das regrinhas lá, né? De ortografia. Verbo impessoal não se flexiona. Deve haver. Será que podemos colocar deve haver ou haverão, né? Então, nós temos aí um verbo auxiliar com verbo, tem 2 verbos, né? São compostos, o auxiliar e o principal. Então, será que pode fazer isso? Pode ocorrer isso? Ou morreu mais de 15 milhões, ou morreram. É facultativo, é aceita a letra D. Então, o correto aí seria a letra D, tá? Corretamente. Professora Cláudia Zanol, bons estudos, espero que eu tenha ajudado vocês e nos vemos na próxima aula.